RCP Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer as manchetes dos principais temas a serem abordados. O Ministro do Mar apreensivo em relação à situação dos trabalhadores da Frescomar e acha estranho que se tente atribuir responsabilidades laborais ao seu Ministério. Vice-Primeiro-Ministro continua a distribuição de kits de autoemprego. Alguns jovens de Santo Antão foram hoje contemplados. O governante português que está de visita a Cabo Verde tranquiliza os imigrantes quanto à extinção do Serviço de Fronteiras e de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, e garantiu que o novo serviço visa melhorar o atendimento dos estrangeiros em Portugal. MPD em São Nicolau rebate críticas do PICV em relação aos problemas dos transportes de e para a ilha e acusa o PICV de desesperar por más notícias e aumenta o número de vozes de aliados de Israel que clamam por uma nova trégua em Gaza. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde para esta quinta-feira, dia 18 de janeiro, com a técnica do Wilson Andrade, eu, Anatólio Lima e outros companheiros vamos estar consigo neste serviço informativo. No dia em que ficamos a saber que o Ministro do Mar, Abrão Vicente, observa com apreensão para o caso Frescomar pelos postos de trabalho que estão em causa, mas considera estranho que se tente atribuir as responsabilidades laborais ao Ministério do Mar, num país de economia de mercado, onde as empresas têm a sua política de contratação. O Arnaldo Borges tem os detalhes. A responsabilidade é, por isso, da empresa, no caso Frescomar, sendo que o Governo olha com preocupação para aquilo que se passa na conserveira. Estão em causa postos de trabalho que não são poucos, embora saiba o Ministro que não se está ainda perante o despedimento coletivo. Qualquer questão relativa ao trabalho deve ter a ver com a Direção-Geral do Trabalho. Os sindicatos devem ter força para lidar diretamente com a empresa e com o setor e com o laboral. Nós recolhemos as informações que eram necessárias e, segundo a Frescomar, de facto, não estamos perante um caso ainda de despedimento coletivo. Creio que cerca de 500 trabalhadores estão em casas devido à falta de matéria-prima para a sua transformação. Também estamos numa fase de transição em que estamos à espera da confirmação de mais uma derrogação de 2 anos, que nós esperamos em fevereiro estar pronto, o que de certa forma pode estar por detrás também de algum impasse na contratação, mas também de relembrar que a Frescomar e a Tunlo são empresas que trabalham ligadas. Há uma parte daquilo que a produção da Tunlo de linhas de produção da Tunlo que está parada devido à situação financeira da empresa em Espanha. Portanto, nós estamos a observar esta situação com alguma apreensão, obviamente, pelos postos de trabalho que estão em causa, mas é fundamental que os sindicatos não transfiram para o Governo as responsabilidades laborais que eles devem defender e que a Direção-Geral do Trabalho também deve intervir no caso de que os trabalhadores não tenham os seus direitos respeitados. Portanto, estaremos a aguardar com alguma apreensão, mas com muita atenção os desenvolvimentos desta matéria. Declarações do Ministro do Mar esta tarde à entrada do encontro com armadores da pesca da Ilha de São Vicente. Abrão Vicente analisa a contribuição da armação nacional para as conserveiras ao nível da matéria-prima, admitindo que é preciso reforçá-la. Precisa ter outras condições, precisa ter acesso a linhas de crédito preferencial junto à banca, nomeadamente para a compra de atuneiros e de outras infraestruturas, mas é fundamental que haja uma maior capacidade de captura por parte dos armadores nacionais. É fácil dizer, mas não é fácil concretizar. A própria Associação Nacional Cooperativa Nacional de Armadores de Pesca apresentou um projeto muito ambicioso que temos tido alguma dificuldade em alavancar junto à banca. Portanto, aqui é preciso um trabalho de formiga e eu espero que este ano nós consigamos abrir outras possibilidades para o setor. A reunião do Ministro do Mar com armadores de pesca de São Vicente com Frescomar é preocupar. E o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, considera que o fomento ao empreendedorismo é uma urgência, tendo em conta o contexto atual no qual as grandes empresas não conseguem empregar muitos jovens. Olavo Correia defende, então, que empreender deve ser uma solução e garante que o governo está a criar as condições necessárias para eliminar os desafios que ainda os empreendedores enfrentam.
O governante fez estas considerações hoje em Santo Antão, depois de entregar 27 kits de autoemprego a jovens empreendedores da ilha. A Teresa Pinto acompanhou e traz-nos aqui os detalhes. São jovens empreendedores nas áreas de pastelaria, restauração, canalização, carpintaria, turismo, entre várias outras, que receberam kits de autoemprego para iniciarem ou alavancarem os seus negócios. O objetivo da empresa é abrir uma estação de limpeza profundo de corre, manutenção de mecânica também, limpeza a domicílio de sofá, tapete, fachada, vidros, escritórios e prestação de serviço com diaristas. Esse é o principal foco da empresa, daí para frente nós vamos expandir consoante coisas vão acontecer. É uma boa iniciativa que às vezes aquele mês financeiro onde tem, que se ajuda aí, vai para frente. É só trabalhar. E para ter resultado próprio. Mas desse ali sim, foi uma formação que o Centro de Emprego deu, como estava a tomar, que lá que é o objetivo que eu tenho, que é para, além de serviço ao mensal, servir tudo gente que me esteja também. A cerimónia de entrega contou com a presença do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, que incentivou os jovens a serem empreendedores, defendendo que o fomento ao empreendedorismo é uma urgência. E sabemos que as empresas formais, as médias e grandes empresas, não conseguem gerar o número de empregos que o mercado em Cabo Verde exige, os jovens exigem. É válido para o continente africano, é válido para Cabo Verde. Para podermos estar ao nível desses desafios, temos que promover o empreendedorismo e o microempreendedorismo. Os jovens hoje, mais do que pedir emprego, estão a pedir uma oportunidade para criar empregos. Temos cada vez mais jovens empreendedores, que é bom, é muito bom. Olavo Correia reconhece que ainda há desafios, mas garante que o governo está a criar as condições para enfrentar possíveis barreiras que os empreendedores deparam. Mas é óbvio que ainda existem limitações ao nível do financiamento, ao nível da burocracia, ao nível da capacidade de responsiva das instituições, mas também ao nível do funcionamento das próprias instituições e ao nível da interoperabilidade, e estamos a trabalhar para melhorar a forma como as instituições funcionam, para poderem, no fundo, responder à demanda do jovem em matéria de criação de empregos. Portanto, as instituições estavam formatadas para criar empregos para os jovens. Hoje, elas devem melhorar. Devem melhorar-se no sentido de estarem preparadas para ajudar os jovens a criar empregos para si e para os outros. Durante a cerimónia, que aconteceu no Centro de Emprego e Formação Profissional de Santo Antão, houve uma conversa aberta com jovens empreendedores da ilha. Participaram ainda o presidente do IFP, presidente da Proempresa, autarcas da ilha e outras instituições. E o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André, que está de visita ao nosso país, disse esta tarde aqui na praia que a extinção dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, SEF, em Portugal, para a criação de uma nova estrutura, visa precisamente reforçar as condições de atendimento e serviços prestados, pelo que tranquiliza as comunidades estrangeiras residentes em Portugal. Francisco André, que visitou o Instituto Internacional de Língua Portuguesa e também o Arquivo Histórico Nacional, falou do reforço de verbas da comparticipação de Portugal por um Instituto Internacional de Língua Portuguesa, bem como da continuidade de apoio ao projeto de digitalização do Arquivo Histórico Nacional. O Eugênio Teixeira acompanhou a visita e conta-nos aqui o essencial. A comunidade cabo-verdiana e outras radicadas em Portugal podem ficar descansadas, tendo em conta que a ideia da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, teve por finalidade, justamente, reforçar as condições e melhorar os serviços prestados. As palavras são do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, que se encontra de visita ao nosso país. Sobre a extinção do SEF, o objetivo foi criar melhores condições para o desenvolvimento da parte administrativa também, no que diz respeito às comunidades residentes em Portugal. Portanto, a comunidade cabo-verdiana e as outras comunidades podem ficar... O nosso objetivo é mesmo ter melhores condições para responder àquelas que são as necessidades, e é isso que está a acontecer. É um processo que já se iniciou há algum tempo, há agora uma nova agência e, portanto, a comunidade pode ficar descansada. Sobre o processo que me falou da situação no Médio Oriente e da acusação da África do Sul, sobre isso o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já se pronunciou ontem e eu não tenho nada mais a acrescentar àquilo que já foi dito. E o Ministro dos Negócios Estrangeiros luso disse que Portugal veria com muito bons olhos que o Tribunal Internacional de Justiça decretasse um cessar-fogo na sequência da queixa da África do Sul por alegado genocídio na atuação das forças de Israel em Gaza.
Voltando à visita do secretário de Estado, Francisco André, que esteve no Arquivo Histórico Nacional para conhecer o trabalho feito no processo de digitalização, o mesmo manifestou disponibilidade do Executivo português em continuar a apoiar a instituição. O projeto terminado com uma avaliação positiva significa abre caminho para um novo projeto na mesma área para continuarmos a trabalhar. Porque o pior que pode acontecer nestes momentos é fazermos as coisas bem e depois interrompermos. E assim a motivação e o encorajamento que sai daqui desta pequena apresentação é voltarmos a ter um novo projeto já a partir deste ano de 2024 nesta área e é para isso que vamos trabalhar agora. Francisco André esteve também no Instituto Internacional de Língua Portuguesa, tendo avançado que Portugal reforçou a sua contribuição, visando melhorar as condições de funcionamento da instituição. Portugal decidiu aumentar em muito aquilo que são as suas contribuições extraordinárias para o ILP para o ano de 2024. Fez uma contribuição extraordinária de algumas centenas de milhares de euros para valorizar o trabalho do ILP, para dar outros meios ao ILP para prosseguir aquela que é a sua missão. Cabo Verde tem sido um parceiro indispensável na sua qualidade de país anfitrião da sede do ILP, em criando todas as condições políticas, técnicas e de recursos para que o ILP funcione e seja hoje um instituto reconhecido no âmbito da lusofonia. Nós fizemos agora esta contribuição financeira para encorajar também que outros países, nos próximos anos, façam o mesmo e, com isso, conseguirmos que o ILP seja aquilo que todos nós queremos, um motor de divulgação, da promoção da língua portuguesa no contexto internacional. Secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André, num exclusivo à Rádio de Cabo Verde, depois de ter visitado o Arquivo Histórico Nacional e o Instituto Internacional de Língua Portuguesa. E quem estará em Cabo Verde nos próximos dias é também um outro governante, outro secretário de Estado, só que desta feita dos Estados Unidos da América. Anthony Blinken deverá estar em Cabo Verde, fazendo Cabo Verde parte do giro que o secretário de Estado norte-americano vai fazer ao nosso continente, de 21 a 26 deste mês. Ele também que irá à Costa do Marfim, Nigéria e Angola. É uma notícia que está a ser veiculada neste momento pelo jornal O País, que diz que neste périplo o governo norte-americano vem destacar como os Estados Unidos da América aceleraram a parceria com a África desde a cimeira dos líderes Estados Unidos-África, inclusive em áreas como clima, alimentação e segurança sanitária. A oportunidade vai servir também para o Blinken enfatizar a parceria económica dos Estados Unidos focada no futuro e como a administração de Joe Biden está investindo em infraestruturas na África para impulsionar o comércio bidirecional, criar empregos e no continente e ajudar a África a competir no mercado global. Escreve o País que o secretário de Estado norte-americano vem a Cabo Verde para se encontrar com o primeiro-ministro José Ulisses Correia e Silva no quadro de um périplo de 5 dias ao continente africano. São 9 horas mais 12 minutos e meio, sintonia da Rádio Cabo Verde, Jornal da Noite. São Vicente com matadouro melhor equipado. O matadouro municipal de São Vicente recebeu da Associação Amigos da Natureza materiais diversos, orçados em cerca de 750 contos. O vereador José Carlos da Luz reconhece que a oferta vai ajudar o matadouro municipal na qualidade do serviço prestado. De facto, esses equipamentos e materiais, quer equipamentos de pressão individual, quer materiais utilizados digamos, no abate dos animais, vai ajudar a dar uma maior capacidade de resposta a este matador municipal, quer em quantidade, quer em qualidade do serviço prestado. O matador foi criado no sentido de, digamos, preocupação com a saúde pública, porque sabemos que ainda há muitos abates clandestinos e em condições não ideais, daí que nós, juntamente com essa associação, melhoramos essas condições e para dar uma melhor resposta. Agora, nós temos de contar com o apoio dos criadores neste sentido. Daí que nós fazemos uma forte sensibilização para os criadores, por forma que possam fazer os seus abates aqui no matador em condições de higiene alimentar e segurança, porque nós sabemos qual é a preocupação que nós temos em relação à carne de qualidade duvidosa. Daí que, mais uma vez, nós queremos apelar para dirigir o matador municipal, fazer os seus abates dos animais, visto que é um trabalho que a Câmara Municipal faz sem cobrar nada, é gratuito. O presidente da Associação dos Amigos da Natureza, Aguinaldo David, diz que, para além da aposta em condições de trabalho nos matadouros municipais, há também uma preocupação com a política de qualidade e fiscalização nesses espaços de abate. Achamos que é pertinente também uma outra componente, que é a componente de sensibilização e educação, digamos, dos utentes e potenciais utentes para que possam utilizar mais o matador. Os últimos dados é que o país produz cerca de 4.500 toneladas de carne,
diversas. Portanto, imagina o número de animais, mas 99% dos abates acontecem fora dos matadouros. Então, há necessidade de uma política de educação, informação, educação e comunicação para que se possa fazer maior uso dos matadores. Mas para isto também é necessário que haja uma política de fiscalização para poder incentivar as pessoas. Do conjunto de materiais entregues hoje à Câmara Municipal de São Vicente constam mesas de inox, eletroserra de disco para corte de carcaça, máquinas de lavar a pressão, luvas metálicas, botas, aventais, entre outros materiais. Já são 19 horas mais 15 minutos e meio. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. O PICV e o MPD consideram que a proposta de lei dos serviços digitais e o comércio eletrónico elaborado pelo Governo está conforme com a legislação nacional e em linha com os regulamentos aprovados da União Europeia, pelo que pode ser submetido ao Parlamento para apreciação e votação. Apesar de alguns reparos, as duas bancadas representadas na Comissão Especializada de Finanças e Orçamento, reunida hoje para emitir um parecer sobre a proposta, reconhecem que o diploma vem contribuir para uma maior segurança jurídica no comércio online, proteção dos consumidores e também direitos humanos. O Cândido Amorim Fortes traz-nos aqui os detalhes. A proposta de lei do regime jurídico dos serviços digitais e comércio eletrónico enquadra-se na estratégia de governação digital do Governo para o setor, mas também para o combate a ilícitos ligados a direitos de autor, falsificações, abuso sexual de menores e conteúdos terroristas, entre outros. Para o Walter Évora, deputado do PICV, o grande desafio prende-se com a domiciliação externa da maioria dos serviços eletrónicos. Não obstante, o diploma está conforme para ir à plenária e já se fazia necessário há algum tempo. É uma proposta de lei necessária, útil, que já se fazia falta tendo em conta aquilo que é a realidade atual da nossa sociedade, onde uma grande parte dos serviços e do comércio é feito de forma digital ou eletrónica. Desde já cria-se, por exemplo, com esse diploma, um sistema de registro dos serviços, regula sobre a resolução de conflitos existentes, os meios de pagamento, a proteção de menores, que naturalmente que terá que se aprofundar algumas matérias, como por exemplo a questão dos meios e sistemas de pagamento, em que o diploma exige, por exemplo, que tem que ser previamente autorizados pelo Banco de Cabo Verde. Por exemplo, temos a questão em que a grande maioria dos serviços digitais e comércio eletrónico que não estão sediados em Cabo Verde. Isa Miranda, deputada do MPD, refere que a proposta de lei traduz o alinhamento do Governo com a importância que o digital tem hoje na vida das pessoas e no Estado, mas sobretudo em relação ao setor privado e às tendências adotadas a nível internacional. A proposta para a regulamentação de um público-alvo que já aqui foi referido, que são os operadores da sociedade da informação, do e-comércio, que é uma iniciativa que hoje não é só de Cabo Verde, inclusive a União Europeia em 2022, através de 2022/2065 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de outubro de 2022, regulamenta os serviços digitais e pelo que torna de facto imperiosa esse alinhamento com aquilo que são as práticas e as tendências relativas a nível internacional, particularmente pelas nossas aproximações com a União Europeia e por tudo aquilo que se está a fazer em matéria digital, todas as condições que foram criadas para que hoje nós tenhamos mais possibilidade de participar nesta grande oportunidade, neste mundo do digital, que estão-se a concretizar na criação de empresas, prestação de serviço. A Comissão Especializada em Finanças e Orçamento do CEFO tem a função de acompanhar e fiscalizar a execução financeira do Estado e das políticas públicas no país, assim como a execução orçamental. O PICV desespera por más notícias. A constatação é de Nelson Brito, deputado do MPD, pelo Círculo Eleitoral de São Nicolau, que falava hoje em conferência de imprensa em Tarrafal de São Nicolau para reagir às críticas do PICV ao setor dos transportes do país e também em relação à avaria do navio Dona Tututa na passada segunda-feira. O Rony Brito acompanhou a conferência de imprensa e traz-nos aqui o essencial. Em conferência de imprensa na cidade do Tarrafal, Nelson Brito, deputado nacional pelo Círculo Eleitoral por São Nicolau,
disse que o PICV deseja que as coisas corram mal para poder aparecer e lamenta que até uma avaria sofrido pelo navio Dona Tututa na viagem da passada segunda-feira passou a ser motivo para o partido da oposição fazer barulho e tentar lançar confusão. O PICV desespera por más notícias. Deseja que as coisas corram mal para poder aparecer. Até uma avaria num barco durante uma viagem passou a ser motivo para o PICV fazer uma conferência de imprensa e tentar lançar confusão. A nós, o que nos motiva é trabalhar e falar a verdade aos cabo-verdianos. Hoje queremos falar sobre a situação real dos transportes aéreos e marítimos em Cabo Verde e em São Nicolau e queremos falar de soluções, de propostas de melhoria. Depois de elencar um conjunto de medidas do governo do MPD para salvar a TSV e do setor dos transportes afetados pela Covid-19, Nelson Brito lembrou que no caso de São Nicolau, ao contrário da crítica do PICV, tem registrado melhorias, estando muito melhor que na governação das Tambarinas. São Nicolau tem 2 ligações diretas marítimas semanais com São Vicente, 2 com Sado, que depois seguem para Boa Vista e Praia. Essas ligações estão na lei, publicadas no BO, com dia e hora, e regra geral as servitarias têm cumprido salvaguardando algumas estações, como por exemplo no caso do mau tempo. E também se esquecer das viagens de 15 em 15 dias que a Companhia Polar faz com o navio Interilhas, acrescentou o parlamentar. Temos ainda adicionar as viagens de 15 em 15 dias que a Companhia Polar faz com o navio Interilhas, bem como adicionar ainda a viagem quinzenal das Servitarias São Vicente, São Nicolau, Praia. E sabemos todos que nas épocas altas há reforço das viagens da Polar. Mas o PICV diz sobre a situação dos transportes, entre outras coisas, que estamos isolados, num falhanço sem retorno, que a situação atual é caótica, impedindo a normal circulação de pessoas e de bens. Nada mais falso. Mentiras, propaganda falsa, demagogia e populismo puros e típicos do PICV. A verdade é que ainda não estamos onde queremos estar, mas estamos muito melhores. Nelson Brito, deputado nacional do MPD pelo Círculo Eleitoral de São Nicolau, repudia assim as críticas do PICV e nega haver isolamento, falhanço ou que a situação atual seja caótica. E por falar em transportes marítimos, chegou-nos em instante a informação de que o problema que os comerciantes de São Nicolau estavam a enfrentar para conseguirem a ordem de embarque, para poderem então transportar as suas mercadorias, que o problema foi ultrapassado. Certamente que a Rádio Cabo Verde vai trazer mais detalhes sobre este assunto, assim que apurarmos então de que forma é que o problema foi ou vai ser solucionado. A Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Educativas Especiais, Soluz, e a Associação dos Armadores de Pesca de Cabo Verde, a PESC, são as vencedoras em São Vicente da 3ª edição do Prémio Garantia Comunidade. Prémio que distingue instituições que trabalham nas áreas de inclusão social e também prevenção e saúde. De Santiago são 3 as associações vencedoras, cujo prémio será entregue no final do mês. O anúncio foi feito esta manhã na cidade do Mindelo, conforme a Patrícia Martins. O Prémio Garantia Comunidade enquadra-se na política de responsabilidade social e abordagem de sustentabilidade da seguradora e visa distinguir instituições que trabalham nas áreas da inclusão social de pessoas com deficiência e prevenção de saúde com o foco na infância, explica o administrador Luís Leite. Inclusão social de pessoas com deficiência, porque nós, enquanto seguradora, diariamente lidamos com vários dramas sociais. Pessoas que, na flor da juventude, por acidentes de trânsito, por acidentes de trabalho, têm problemas, ficam paraplégicos, ficam limitados, e uma forma de darmos o nosso contributo para minimizar, mitigar esses dramas seria criar um prémio com esse fim. A outra dimensão, prevenção à saúde. Nós somos uma seguradora, nós vendemos não seguros, mas segurança à vida, ao património, material. Fazemos agora a prevenção à saúde, mas temos um trabalho grande que fazemos com várias câmaras municipais em termos de prevenção rodoviária, com os acidentes que estão a crescer, a sinistralidade em Cabo Verde está a aumentar drasticamente, portanto é um mal social. Então nós temos estado a fazer esse trabalho enquanto responsabilidade social. Somos uma empresa, sim, procuramos o lucro e a forma que nós temos de retribuir à comunidade é apostar em áreas que achamos que faz todo o sentido. Este ano foram 12 as candidaturas, das quais 5 foram premiadas, 2 em São Vicente e 3 em Santiago. A Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Educativas Especiais, Soluz, recebe 600 contos.
valor que irá beneficiar 20 crianças, diz o presidente José Dias. Esse prémio representa uma grande honra para nós. Ele é um prémio que nós vai desenvolver um projeto que está abarcar 3 áreas, onde é que nós temos a possibilidade de meninos ter fisioterapia na parte da tarde, tem meninos também que têm fisioterapia ao domicílio e outra vertente é a possibilidade de pagar transporte, porque não sabemos, porque muitas vezes pais que estão conseguindo levar seus filhos para a fisioterapia porque aquele transporte é um bocadinho dispendioso. Então, nesse sentido, não tem esse pagamento de transporte para crianças, para fisioterapia e para casa e essa grande possibilidade de ter fisioterapia na casa. Não tem 12 beneficiários da fisioterapia ambulatória e 8 em domicílio. Portanto, fazer parte de 20 crianças que ser beneficiários nessa primeira fase, porque nós também não queremos trabalhar no sentido de aumentar esse número de crianças, procurar outros parceiros com uma garantia. A Associação dos Armadores de Pesca de Cabo Verde é a outra vencedora, recebe 850 contos, montante destinado para um projeto que apoiará pescadores e mergulhadores que padecem da doença de descompressão, explica o presidente da APESC, Suzano Vicente. Essa doença acontece com os mergulhadores sem uma técnica específica que requer, mergulham sem a preparação dessas grandes profundidades e com a pressão e com a rápida subida do mergulhador para a superfície acaba tendo este problema e muitos acabam paraplégicos e neste momento temos cerca de 52 nesta situação, alguns dos quais acamados, outros cadeirantes e muitos ainda em estado de invalidez, ainda não permanente, mas trabalham com alguma deficiência. E achamos muito bem incidir a nossa intervenção neste projeto. Estamos a contar também com técnicos especialistas, nomeadamente da Universidade de Aveiro e também da Universidade Técnica do Atlântico, para conjuntamente criarmos medidas de prevenção, de mitigação sobre esta doença. Um dos principais focos que nós pretendemos chegar é forçar políticas para que possamos ter no futuro as câmaras de descompressão. São 2 equipamentos que são fundamentais e a nossa perspectiva é que num horizonte de 2, 3 anos é fazer com que os 2 principais hospitais centrais, Batista de Souza e Mocinha, tenham cada uma câmara de descompressão e com técnicos especializados para dar vazão a esta problemática. De Santiago, as associações Colmeia, São Francisco Xavier e a Liga Nazarena são as vencedoras, cujo prémio será entregue no final do mês na cidade da Praia. Falamos agora do handebol, competição a nível do continente. Depois da vitória na primeira jornada, Cabo Verde já prepara o jogo de Abalhé com a Zâmbia. A equipa treinou hoje à meio da tarde. Foi uma sessão curta e descontraída, acompanhado pelo Bem-vindo Neves. Foi um treino rápido de cerca de 50 minutos e antes dos exercícios de handebol até deu para a seleção jogar uns minutos de futsal. É uma prática e que faz muito bem ao grupo, explica o selecionador. A peladinha faz sempre parte aqui do início dos treinos da nossa equipa. É um momento em que os primeiros atletas gostam, não é? E os treinadores não se importam. Eu, por exemplo, não me importo dar esses 10 minutos para eles estarem mais felizes e para eu poder tirar mais proveito deles do treino. Portanto, eu acho que é saudável fazer esses 10 minutos de peladinha. Passados os instantes de descontração, veio o trabalho mais a sério, com foco no jogo com a Zâmbia. Foi um treino mais para aliviar cansaço de ontem, né? E jogo de manhã também é um jogo complicado. O adversário não tem um pouco de informação, não tem só um jogo desse, que é o jogo que jogou ontem também. E não está à espera um bom jogo de nossa parte, onde que no nosso plano de jogo é levar nosso jogo, tenta implementar nosso ritmo de jogo de início a fim, como ontem foi igual a ontem. E não está à espera ser vitorioso e, se possível, com vitória expressiva outra vez. Palavras do capitão Leandro Smith. A Zâmbia perdeu por 19 golos de diferença na primeira jornada com a República Democrática do Congo. A seleção nacional pôde ver parte desse jogo e, apesar de reconhecer que o adversário desta sexta-feira tem debilidades, o selecionador Jorge Rito avisa que é preciso encarar a partida de forma séria. Temos um bocadinho mais de informação do que tínhamos contra o Ruanda, porque vimos a segunda parte do jogo de ontem, mas penso que as equipas não são muito diferentes. Como eu disse, desde o início nós temos que nos preocupar connosco, fazer o nosso jogo, jogar sério, essencialmente jogar sério e nunca perdemos a nossa humildade, independentemente do que possa estar a acontecer no jogo. E se nós conseguirmos fazer isso, vamos ganhar de certeza absoluta e vamos depois pensar no jogo seguinte. O jogo Cabo Verde-Zâmbia é esta sexta-feira, com início marcado para as 16 horas aqui do Egito, 1 da tarde nas ilhas.
19 horas mais 29 minutos, os pedidos de uma nova trégua fazem-se ouvir mais em Israel, depois da morte de 3 reféns israelitas às mãos das forças de defesa de Israel em Gaza. À medida que as tropas israelitas avançam com a operação para destruir o Hamas, o governo de Israel enfrenta cada vez mais pedidos de cessar-fogo por parte de alguns dos seus aliados mais próximos. Os apelos fazem-se ouvir mais depois do assassinato equivocado de 3 reféns israelitas em Gaza, mortos a tiro pelas tropas de Israel. Um grupo de 4 eurodeputados juntou-se ao coro de vozes que apelam a um cessar-fogo. Os parlamentares europeus que fizeram a travessia de Rafah foram em representação das delegações da França, Suécia e também da Irlanda e do grupo Renew Europe no Parlamento Europeu. E há um desejo quase que generalizado de alcançar este cessar-fogo em benefício da população de Gaza, por um lado, mas também para encontrar uma solução para os reféns que estão nas mãos do Hamas, defendeu o eurodeputado francês, membro do grupo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, também de visita ao Médio Oriente, disse que, apesar do governo norte-americano estar comprometido com o direito de Israel de se defender, espera conseguir persuadir Israel a tomar medidas para conter a morte de mais civis. E notícias de última hora, parece que os Estados Unidos instaram Israel a reduzir a escalada e a intensidade da sua ofensiva em Gaza e sustentaram que a criação de um Estado palestiniano deveria fazer parte do dia seguinte. Contudo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou hoje ter comunicado aos Estados Unidos da América que é contra a criação de um Estado palestiniano em qualquer cenário pós-guerra. É a primeira vez que o primeiro-ministro de Israel pronuncia-se desta forma e isso vai mudar muita coisa. A CNN escreve que os dirigentes chineses ignoraram os ucranianos que queriam um encontro entre as partes à margem do Fórum Mundial de Davos da Suíça. Os líderes chineses e ucranianos não se reuniram na margem do Fórum Económico Mundial naquilo que o jornal político citado pela CNN considera um golpe para Volodymyr Zelensky. A China fez-se representar em Davos por uma delegação liderada pelo seu primeiro-ministro. Apesar do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e de seu chefe de gabinete terem manifestado publicamente a intenção de se reunirem com os líderes chineses, o encontro acabou por não acontecer. Ao político, um funcionário da administração norte-americana, sob anonimato, afirmou que a delegação chinesa recusou o convite da Ucrânia para uma reunião bilateral, versão desmentida por um oficial ucraniano que afirmou simplesmente que não havia qualquer reunião agendada. O governo chinês não respondeu aos pedidos de comentário da publicação. Os contactos diplomáticos entre a China e a Ucrânia têm sido escassos desde o início da invasão russa. Zelensky e Xi Jinping falaram por telefone em abril de 2023 e no mês seguinte a China enviou um representante especial a Kiev para se encontrar com o governo ucraniano. Ao jornal político, um representante da União Europeia referiu que o bloco dos 27 pediu à China para renovar os contactos diplomáticos com a Ucrânia, no que seria visto como um passo positivo. Mas até agora os dois países têm mantido uma certa distância. Já se passaram 32 minutos das 19 horas. É o fim de linha neste jornal, só para ver aqui se tem alguma informação pertinente para facultar ao amigo ouvinte em relação ao movimento aéreo e marítimo. Em relação ao movimento marítimo, temos neste momento o Crioula, que está muito perto da Cidade Velha, pelo que dentro, sensivelmente 25 minutos, e tanto o Crioula deverá aportar aqui na praia Crioula, que vem da Brava e também do Fogo do Norte. Vem o Dono Tututa, que navega neste momento a sul de São Nicolau e deve estar aqui na praia amanhã de manhã. Não há nenhuma outra informação relevante para partilhar consigo. Deixe-me ver, a nível aéreo também não temos grandes movimentos neste momento, pelo que ficamos por aqui. Estaremos de volta amanhã. Obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.